João 4, 31 a 38, destacando o verso 35 deste texto. Quero que você preste atenção neste texto, que diz assim a palavra do Senhor: a ceifa e os ceifeiros. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ele ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que Ele aplique ao meu e ao seu coração nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Pai do céu, Pai querido, nosso querido irmão Emi já orou, clamando ao Senhor que fale conosco. Nós pedimos ao Senhor apenas, Pai, que nos dê agora a unção do Teu Espírito para acalmar a nossa mente e o nosso coração e voltar a nossa atenção para a Tua palavra, para a pregação da Tua palavra, que vai falar aos nossos corações nesta noite, tenho certeza. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, acalma-nos e foca-nos para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que acabamos de ler, e esse versículo, o versículo 35 especificamente, onde Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos ou branquejam, já estão prontos para a ceifa, já estão prontos para serem colhidos. Esse versículo, ele se encontra no contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, no poço de Jacó. Jesus estava num lugar onde um judeu jamais pisaria. Ele estava em Samaria. Samaria, um lugar que os judeus, por certo, evitavam passar ou estar. Mas, ao falar com aquela mulher samaritana, ele quebrou várias barreiras culturais. Ele tocou em uma situação delicada daquele momento. Falar com quem não poderíamos falar segundo a religião e a cultura da época, que os homens, evidentemente, criaram. Não foi Deus, foram os homens. Porque o próprio Cristo vai dar o exemplo, aqui dá o exemplo no texto. Se você observar, ele vai dar o exemplo, tanto que os discípulos ficam pasmos com aquela situação. E ao falar com uma mulher samaritana, ele quebrou então essas barreiras. No meio desta conversa, Jesus então se revela àquela mulher e diz: eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu vim trazer a água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Aquela mulher então toma uma atitude que de fato nos faz pensar muito bem no comportamento cristão, principalmente nos nossos dias. Aquela mulher então, ela corre para a cidade e anuncia:
eu conheci o Messias. Venham comigo, lá no poço de Jacó está Jesus, o Messias, aquele que veio para salvar a humanidade. Ele está lá, eu conversei com ele, ele conversou comigo. Vamos lá falar com ele. Como resultado, a mulher correu então para a cidade, anunciou para todos e trouxe pessoas para falar com Jesus naquele momento. Enquanto isso, os crentes da época, os seguidores de Jesus, estavam preocupados, e não deveriam estar, claro que deveriam, mas estavam mais preocupados com comida, com o bem-estar do Senhor Jesus, e não imaginavam o que Jesus estava para fazer naquele momento. A lição que ele iria ensinar àqueles homens e a nós também. Ele queria os instruir, os ensinar a pensar em algo maior. A colheita espiritual. A colheita espiritual. O verso 35 deixa claro esta ideia. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus chama a atenção dos seus discípulos ali, e também a nossa atenção para abrirmos os olhos e para enxergar a necessidade urgente da evangelização. Ele nos desafia, queridos, assim como desafiou aos seus discípulos, a olharmos além das preocupações humanas, das preocupações materiais, da fome, da sede, do frio. Ele passou por tudo isso. E literalmente ele passou por cima de tudo isso, porque o objetivo maior dele era focar no reino de Deus, era apresentar ao mundo um novo reino, um novo céu, uma nova terra. E assim ele o fez. E agora ele chama a atenção dos seus discípulos naquele momento, das pessoas que o ouvem, e também de nós, para este fim. Para este fim. Onde temos focado a nossa vida? Onde temos focado o que queremos, o que achamos, o que pensamos? Para que estamos neste mundo ou por que estamos neste mundo? Estamos aqui neste mundo como igreja do Senhor para levar as boas novas de salvação aos perdidos. Jesus mostra isso ali naquele momento. Por isso o tema desta noite, a urgência da colheita espiritual. É urgente que se faça a colheita espiritual. É urgente. A urgência da colheita espiritual, ela deve ser feita focada numa visão espiritual necessária em primeiro lugar. Como assim, pastor? Como assim? Jesus, presta atenção, Jesus nos exorta, ele diz no texto, levantar os olhos, levantem os seus olhos, acordem, vejam a realidade, vejam o que é necessário fazer de fato. Esse levantar os olhos aqui tem uma conotação interessante nesse texto, porque é de enxergar os campos espirituais prontos para a colheita. Enxergar coisas que nós humanos não enxergamos, mas Deus enxerga. É importante termos uma perspectiva espiritual e não apenas material da obra redentora do Senhor Jesus. Veja o que Paulo diz em Efésios 1, 15 a 18. Não precisa achar o texto não, viu, Levi? Mas se você achar, muito bom. Efésios 1, 15 a 18. Por isso, também eu, Jesus falando, Paulo falando, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da herança nos santos. Preste atenção, querido, como podemos ajustar nossa visão para ver as oportunidades espirituais ao nosso redor? Como podemos ter percepção das oportunidades espirituais que Deus está dando a mim e a você para pregar o Evangelho? Paulo está mostrando aqui de maneira clara e direta. Levantar os olhos, enxergar os campos espirituais prontos para a colheita, segundo Paulo, tem a ver com a prática da fé e do amor para com os santos em primeiro lugar. Olha o verso 15 desse texto que eu li. Olha o que ele diz. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, devemos, se queremos, preste atenção, se queremos ter uma visão espiritual da obra do Senhor, eu não preciso receber nenhum raio na minha cabeça, nenhuma autoridade divina, eu não preciso receber unção especial, nada disso. Basta que eu tenha fé em Deus, em primeiro lugar, e amor para com todos os santos. Ou seja, que eu viva em comunhão, que eu tenha comunhão, que eu pratique a comunhão entre os santos, em primeiro lugar. Para ter visão espiritual, eu preciso ter fé e ter amor para com os santos. Também pedir a Deus que conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, em outras palavras, o verso 17 está dizendo, estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, conheça a palavra de Deus, para você poder pregar ela aos santos. Não faça como alguns por aí fazem, não. Chega no púlpito, Deus vai me dar agora uma mensagem. Presta atenção, querido. Isso não acontece, não. Isso já aconteceu no passado, antes da Bíblia existir como ela existe hoje. Mas era Deus falando através dos profetas. Hoje Ele fala por meio da sua palavra. Da sua palavra. E para falar por meio da sua palavra, eu preciso conhecê-la, eu preciso estudá-la, para poder falar desse amor. E por último, no verso 18, que eu li do texto, Paulo diz, priorize a colheita espiritual. Ou seja, pregue o reino de Deus. Fale aquilo que tem que ser falado de fato. Fale do amor, da misericórdia de Deus. Fale do sacrifício de Jesus. Fale que a salvação só por meio de Jesus na cruz. Isso nos dá visão espiritual. Esta é a visão espiritual necessária que precisamos ter para servir ao Senhor e para cumprir a urgência da colheita espiritual. Mas a urgência da colheita espiritual, em segundo lugar, ela tem outra vertente, ela tem a vertente da urgência da colheita. É urgente que façamos a colheita, é urgente que busquemos os perdidos, aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Os campos já estão brancos, diz o Senhor no texto, brancos para ceifar, para ser ceifados, indicando que o tempo é agora de ceifar. O tempo é agora, porque o joio vai ser queimado no fogo, mas o trigo vai ser colhido. O trigo vai ser colhido. Há necessidade de agir com prontidão e paixão pelas almas perdidas. Olha o que diz Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha aí, ovelhas que não têm pastor na porta da nossa igreja, que precisam do pastor, que precisam do Senhor Jesus, porque vão para o inferno se não buscarem a Jesus. Ovelhas que não têm pastor,
Compadecer aqui, a palavra compadecer nesse texto, ela tem a ver com sentir a necessidade do outro, a dor do outro. Saber que o outro vai para o inferno se não ouvir o amor, do amor e da misericórdia de Jesus. E o que nós fazemos? Muitas vezes nos calamos. Querido, é urgente que se pregue a palavra de Deus. Veja a multidão de perdidos que estão aí na porta da nossa igreja. De jovens, homens, mulheres, que precisam do amor e da misericórdia de Jesus, porque senão vão para o inferno. Nós precisamos, como igreja do Senhor, levar o evangelho do amor e da misericórdia a estes perdidos. O que nos impede, então, de sermos trabalhadores ativos nesta colheita espiritual? O que tem impedido a igreja do Senhor de ser trabalhadora ativa? Muitas vezes a frieza, a indiferença, o egoísmo e o imediatismo moderno que o mundo tem vivido e que tem tomado conta muitas vezes, infelizmente, da igreja, de muitas igrejas e de crentes, de cristãos que se deixam levar pela influência do mundo, se apropriam e não devem fazer parte dessa nova caminhada. Não é isso que Deus chamou a igreja para viver neste mundo. O foco da igreja é o reino eterno, a vida eterna, o novo céu, a nova terra. Esta é a nossa missão aqui, enquanto igreja de Cristo. O mundo só não foi destruído ainda, porque a igreja do Senhor está nele. E porque ela tem um papel a cumprir neste mundo, pregar a salvação a todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nosso papel é esse, como igreja do Senhor. É urgente colher, fazer a colheita espiritual. E para fazê-la, nós precisamos entender esta urgência. Esta urgência tem que partir do nosso coração. Esta urgência tem que ser uma entrega total da minha vida nas mãos do Pai para servi-lo. Mas a urgência ainda tem um terceiro aspecto importante que nós precisamos ressaltar nesse texto de João 4. Jesus está chamando-nos para a ação, para agirmos. A igreja não pode ficar só com o joelho dobrado orando. Ela tem que fazer isso, mas ela tem que agir também. Ela tem que ir, ela tem que cumprir o mandamento de Jesus. O ide de Jesus não foi só para os apóstolos, foi para a igreja do Senhor em todo o tempo da história da humanidade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, diz Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu, Jesus, estou convosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso, querido? Ninguém, nem Satanás, ninguém vai impedir que a igreja do Senhor pregue a sua palavra, mas ela tem que ir e pregar. Os crentes têm que viver o evangelho. Os crentes têm que influenciar o mundo com o amor de Deus, com a misericórdia, com o perdão. Como então podemos ser mais eficazes na evangelização e no discipulado? Como é que nós podemos ser mais eficazes? Ora, preste atenção, querido. Olha para a porta da igreja. Ali é o motivo, é o momento de pregar o amor e a misericórdia de Deus. Esta semana que passou, eu recebi uma informação que me deixou muito feliz.
A nossa Câmara de Vereadores aqui de São Paulo aprovou um projeto-lei de 2023, apresentado pela vereadora Sandra Cristina Leite Santana, do MDB, que dispõe sobre o serviço voluntário de capelania no âmbito das escolas municipais de São Paulo, de acordo com as diretrizes da cidade de São Paulo. Presta atenção nisso, querido. Esse projeto oferece aos cristãos a oportunidade de atuarem como capelães dentro das escolas municipais. Uma porta está se abrindo para a evangelização dos jovens e adolescentes. O que nós precisamos fazer? O que você vai fazer? Envolva-se! Mas pastor, capelão, como assim? Ué, fale do amor de Deus para um jovem, para uma criança, para um adolescente. Ore com ele, leia a Bíblia. Você vai ter a oportunidade agora de fazer isso de maneira legal nas escolas municipais, pelo menos aqui de São Paulo. É uma oportunidade, olha aí. Ação, querido, ação, envolva-se. Mas pastor, é algo muito sério, mas Deus vai estar com você, Deus vai te guiar. Se Ele abriu a porta, Ele vai te dar condições de ir lá e pregar o Evangelho àquelas pessoas que ali estão. Preste atenção nisso, envolva-se. Além disso, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida, ela desenvolve já há alguns anos um projeto aqui, projeto denominado Dignidade para Todos. Você já deve ter ouvido falar desse projeto, você já deve ter se envolvido, você já deve ter participado. Se não participou, a porta está aberta. Venha participar desse projeto conosco. É um projeto que foi criado, Deus deu a oportunidade de criarmos no meio da pandemia aqui na igreja. Enquanto a pandemia acontecia no Brasil, a igreja, para muitos que disseram que a Igreja Unida não estava fazendo nada, a igreja estava aqui no meio da pandemia, pregando a mais de 2.000 pessoas na porta da igreja o Evangelho do Senhor Jesus, com a sua equipe, levando amor, levando misericórdia, levando alimento, levando cobertor, levando a palavra de Deus, tirando pessoas da rua, mandando para projetos sociais. Esse é o trabalho da igreja, resgatar vidas, porque quem salva é Jesus. Mas Ele quer que nós vamos lá, Ele quer que nós ceifemos, colhemos essas vidas. O projeto ainda está em andamento. E o nosso grande desafio agora, em 2026, preste atenção, se você é de uma das igrejas do nosso presbitério, eu vou visitá-lo. Em 2026 nós vamos treinar equipes nas nossas igrejas, no nosso presbitério, para fazer o que foi feito aqui, no entorno dessas igrejas, para colher vidas, porque os campos estão prontos para ceifar. A igreja precisa colher esses frutos, querido, em nome de Jesus. Participe, envolva-se. O chamado à ação requer atitude de nossa parte. Que bom, que bacana, que bonito, mas eu não vou porque eu não tenho condições. Ore a Deus, querido. Você já perguntou para Deus se Ele não te quer fazendo isso? Você já perguntou para Deus se Ele não te quer pregando o Evangelho? Levando a palavra dEle aos jovens que estão aí na porta da igreja, aos projetos sociais? E olha só, se você quer mais uma oportunidade, a Igreja Unida te dá. Nós temos todo sábado e domingo um projeto na Casa Porto Seguro, aqui na Armênia, onde é pregada a palavra de Deus. Os irmãos que aqui estão participam, alguns deles. E você pode participar também. Levando o amor, a misericórdia, um abraço, o ouvido para escutá-los. Às vezes, muitas vezes, é só isso que eles querem, serem escutados. E ali o Espírito Santo age, atua e transforma vidas. Não falta trabalho, o que está faltando é trabalhadores que se envolvam com esses trabalhos. Não falta trabalho. Você que está em falta com Deus, você que não está se envolvendo, você que não está buscando fazer a vontade de Deus, preste atenção. Deus está te chamando hoje.
Ele está te convocando hoje, assim como ele convocou os discípulos naquele momento e mostrou a eles: não importa que são samaritanos, não importa que são outros povos, não importa que são gregos, eles precisam do amor que eu trouxe para eles. Jesus estava mostrando isso, e vocês, meus discípulos, são encarregados de levar esse amor a eles. Igreja do Senhor, leve o amor de Deus. Existem hoje muitas formas doutrinárias que timbram em eliminar do plano que eles apresentam para a salvação dos homens a ideia da expiação, tal qual ela é ensinada nos evangelhos. Os sistemas de moral e as religiões sem a cruz e sem Jesus têm o objetivo de agradar a natureza decaída do homem apenas, mas não agradam a Deus. Presta atenção, querido, a verdadeira mensagem da salvação é aquela que Deus deixou para a igreja levar. A igreja de Cristo, ela não nega a Jesus, ela não nega a cruz de Cristo. A igreja de Cristo não prega outro evangelho que não o que está na Bíblia. A igreja de Cristo sabe da sua responsabilidade de anunciar e viver a verdadeira mensagem da cruz, semeando a mensagem salvadora de Jesus. Hoje, enquanto muitos cambaleiam, indo para o abismo da morte, e outros até dentro das nossas igrejas, fecham os seus ouvidos ao clamor dos perdidos e ao comando do Senhor Jesus, que diz em sua palavra: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A colheita espiritual, ela é uma tarefa urgente e essencial. Foi dada à igreja fazê-la. Que possamos então, de fato, levantar nossos olhos e responder ao chamado de Jesus com dedicação e entusiasmo, semeando a sua palavra até aos confins da terra. Que Deus te abençoe, que Ele te faça enxergar, de fato, a urgência da colheita espiritual e te leve para os campos que estão a branquejar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Você também que está me ouvindo e que foi desafiado essa noite a fazer parte deste exército que vai colher espiritualmente estas vidas, porque Jesus te manda ir e pregar o evangelho. E quem crer e for batizado, será sua responsabilidade ensiná-los a guardar os mandamentos do Senhor até que Ele venha. Pai do céu, Pai querido, que grande responsabilidade o Senhor nos dá e nos chama esta noite para realizar mais uma vez. Que lição amorosa, carinhosa que o Senhor nos traz através do Teu Filho Jesus, mostrando que nós não podemos discriminar, que nós não podemos fazer separação de povos, mas que o Senhor nos chamou para pregar a toda criatura e que o Senhor quer que nós façamos e cumpramos a Tua vontade. Pai, abençoa a Tua igreja. Faz ela acordar, Pai, porque a colheita está pronta para ser ceifada. E nós precisamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós. Amém.